Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Segurança em Foco pela sua TV Mar Canal 25, emissora da Organização Arnoldo Melo, trazendo os principais assuntos, os temas ligados à segurança pública e de interesse da sociedade na manhã desta sexta-feira. Começando mais um programa, agradecendo todos os telespectadores pelo feedback durante a semana, os contatos feitos com a direção do programa, com o departamento de jornalismo e com as sugestões também passadas para a melhoria aqui do programa. Nós vamos também deixar nessa linha de interação os nossos contatos para que você possa interagir com a produção do programa, que tem o 981079872, nosso WhatsApp, assim como o 3377-9097. A TV Mar Canal 25, neste exato momento, também tem sua programação sendo retransmitida pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar. O aplicativo é gratuito, você acompanha também toda a programação da TV Mar Canal 25 e as reprises, principalmente aqui do Segurança em Foco, você vai poder acompanhar durante a semana. Entre os temas de hoje, nós vamos tratar a comemoração do Estado. O governo de Alagoas comemora a redução e divulgou uma queda de 52% nos casos de assalto a banco com uso de explosivos aqui em Alagoas. Só que hoje pela manhã, na cidade de Teotônio Vilela, mais um registro para poder aumentar nessas contas que o governo tem do combate à criminalidade aqui no nosso estado. E prisão preventiva. No atual cenário que se aplica às leis, fere ou não a Constituição Federal do país? Nós vamos discutir esses e outros assuntos agora no Segurança em Foco, que está no ar. Comigo, mais uma vez, os nossos analistas, Leonardo de Moraes, ele que é advogado criminalista, presidente da Abracrim Alagoas e da Acrimal também, Está aqui mais uma vez conosco. Nosso Geraldo Magela, historiador e consultor, e o nosso Flávio Saraiva também. Todos nossos aqui, analistas do Segurança em Foco, o Flávio Saraiva também, ele que é delegado de Polícia Civil aposentado e especialista em segurança pública. Pois é, o governo comemora uma redução no número de assaltos a bancos com uso de explosivos aqui. Gostaria da avaliação de vocês a respeito desse cenário, quando se coloca hoje, já inclusive a matéria do portal Gazeta Web, em que mais um registro foi feito no interior do estado, na cidade de Teotônio Vilela, de assalto a banco. Recentemente até surgiu a possibilidade daqueles bancos 24 horas retirarem o serviço diante da dificuldade dos correios, e não pelo número de assaltos, mas que iria prejudicar também a população aqui em Alagoas. Gostaria que você falasse como é que vocês acompanham esse cenário em que o governo comemora a redução, mas que o número de assaltos ainda continua ocorrendo aqui em Alagoas. Flávio, por favor, fica à vontade. Magela, Leonardo. A rede 24 horas me parece que foi uma questão contratual, Isso. E eles resolveram. A gente passou aqui uns 2 dias com dificuldade de abastecimento, e quando você está acostumado com um bom serviço, e quando falta, a gente sente bastante. E que nós pagamos no final das contas, Flávio? Existem taxas que se cobram. Pagamos bem, E sobre essa infeliz coincidência, que quando o governo comemora uma redução significativa de explosões a bancos, que em torno de 52%. Enquanto, assim, você observa todo dia no noticiário explosões a banco em todo o país, a Alagoas comemora uma redução dessa, e na madrugada do dia seguinte, assim que foi anunciado, houve uma explosão. E agora ontem, em Teotônio Vilela, uma outra explosão. Quer dizer, isso aí, está votando com intensidade. Os criminosos não gostaram desse anúncio. O que foi que houve, Mas o que vale dizer destacar sobre Teotônio Vilela é que é uma cidade com extrema movimentação, e você fazer uma explosão ali, a ousadia é muito maior do que você fazer em municípios pequenos, desestruturados da estrutura de segurança, vamos dizer assim. E os caras foram e detonaram, desconsiderando toda essa circunstância que tem em Teotônio Vilela. Agora, é claro que numa situação dessa que o Flávio colocou, Magela, todos nós acompanhamos, e você, como historiador, pode falar melhor do que qualquer um aqui de nós. Você lembra que Alagoas ela tem um histórico de muitos assaltos a bancos, principalmente em anos políticos.
Isso é uma situação que a segurança pública tem tentado apertar para diminuir esses resultados. 52% de comemoração do governo desses índices em termos de redução. É um número expressivo, Magela. Qualquer redução no percentual de 50%, 52% é expressivo. Agora, esse é um ciclo que comemora hoje e amanhã, não demorou 2 dias do anúncio da redução. No dia seguinte você já teve assalto com explosivo. Então, essa é a batalha que a segurança pública vai ter que travar com inteligência. Continuar mapeando e integrando as secretarias de segurança e os órgãos de segurança na questão de explosivo, que você tem Polícia Federal, tem o Exército, que tem que trabalhar em conjunto, porque esse não é um fato isolado de Alagoas. Você tá no Brasil inteiro tem explosão a caixas de supermercado, de banco, na rua, 24 horas. Não tem critério para esse tipo de ação. E o fato de comemorar e de reduzir crimes contra o patrimônio, esse é um dos tais, e esse é um dos que reduz, ou pelo menos há uma pressão maior na redução, esse e assalto a carros, por causa dos bancos, né? Do mercado financeiro, ou seja, da Federação Nacional dos Bancos, a FEBRABAN, e as seguradoras, que estão permanentemente lutando para a redução de prejuízos, né? Então, essa área da segurança pública, para mim, eu acho que é a mais que tem maior possibilidade de redução nos índices, tanto em Alagoas como em qualquer outra parte do Brasil. Agora, a redução, por exemplo, dos crimes de homicídio, esse é que é o grande gargalo da segurança pública no Brasil. Com certeza. Você pode reduzir, por exemplo, assalto a celular, assalto à loja, a casas, a residência, a restaurantes, etc. Patrimônio, né? Os crimes contra o patrimônio. Agora, o crime contra a vida, esse é que é o foco central da segurança pública em Alagoas e no Brasil para redução. Porque os crimes contra o patrimônio, se você pegar uma série histórica de estatísticas, em Alagoas e fora de Alagoas, você vai ver que sempre há um período de redução, depois aumenta, mas sim, você tem um constante trabalho nessa direção de que os danos, os prejuízos materiais sejam reduzidos e são reduzidos bem mais do que os crimes contra a vida. Leonardo, um grande abraço para você, Leonardo. A respeito do tema, gostaria também que você colocasse sua posição a respeito do assunto. Bom dia a todos. Bom dia. Sempre ano eleitoral, alguma coisa aponta para um aumento, né, de número de assaltos a banco, né? Pelo menos passa essa imagem, né? Na verdade, né? Não sei se o Flávio concorda também. Não concorda. Eu ouço todo o período eleitoral, sempre dizem isso. Eu gostaria que alguém trouxesse uma estatística. Não dá. Eu gostaria que apresentasse uma estatística sobre certo. isso. Com a base jornalística, né? Essa informação é passada e chega também para a gente, né? Com certeza. É uma jornalística, mas é como o Flávio colocou. Vai muito na arte de informar, da sensação. Nunca dos números precisos. E o Flávio está certo quando ele cobra isso, da questão dos números precisos, porque ele vivenciou essa situação como um agente de segurança pública. Então, para ele, o cenário sempre foi o mesmo. Sempre teve assalto a banco, sendo ano político ou não é por aí, Flávio? Esse ano político, esse assalto certamente foi para beneficiar algum político, algum partido, né? E nunca apareceu uma estatística isso é uma dessa, teoria. em nenhum foro, no fórum da segurança pública, nenhuma estatística sobre isso, nenhuma, não há nenhuma. E é uma questão acerca do assalto, porque os crimes contra o patrimônio estão diretamente ligados à pobreza, né? Com certeza. Quanto mais uma sociedade é pobre, mais número de furtos, como é o caso, que seria com rompimento de obstáculo, e o crime de estelionato e roubos, etc., eles vão acontecer, né? É impressionante como o fato acontece, como a gente estava discutindo ontem, né? Ao longo da semana, os temas que seriam abordados. Sim. A gente chegou à discussão sobre assaltos a bancos, comemorando a redução em 52%, né, do número. E logo na madrugada, como o doutor Flávio ressaltou, a gente já tem uma notícia negativa, né, acerca de um assalto que acabou de acontecer.
Eu sempre me pergunto muito sobre a questão das políticas de segurança e políticas públicas que vão sendo praticadas para efetivamente levar a essa redução. Né? Não é só com a polícia nas ruas. Claro que a polícia perto ela vai inibir a prática do crime. Possivelmente a polícia mais próxima de qualquer banco, próxima à cidade, como está Antônio Vilela, que é uma cidade pequena, né, reduziria essa possibilidade. Só que a questão isso é uma política de segurança pública. Agora, quais são as políticas públicas que são aplicadas para que essas pessoas que cometem assaltos não venham a surgir? Porque, claro, há pessoas que cometem crimes porque existe uma vontade momentânea ou é convencida a fazer isso. E a grande maioria comete esse crime, e claro que é algo absolutamente errado e merece uma punição, mas comete por conta da sua situação financeira. Sim. Dificilmente se vê um ladrão, que é o conceito, a expressão mais vulgar, sendo praticado por pessoas que possuem um poder aquisitivo alto. Né? Então, há uma relação entre a pobreza e não a todo o crime contra o patrimônio. Mas há uma relação porque, geralmente, a maioria das pessoas que cometem esse crime são pessoas que possuem uma classe um pouco mais baixa. Então, essa preocupação acerca de políticas públicas sobre educação ela é importante. Eu estava conversando essa semana com um colega, que é professor da UFAL, de Sociologia, e falou que as teses acerca da matéria e também na matéria de educação, no mestrado sobre educação, eles falam para a inclusão nas escolas de matérias que formem uma base sólida principiológica, ou seja, da filosofia, da ética. A religião também é importante, mas já existe há algum certo tempo, como fator de limitação social, mas a sociologia, a filosofia e a parte da ética, que tem a ver com a filosofia, elas seriam fundamentais para que a pessoa ela carregasse esse senso crítico sobre ela mesma, de saber que não se pode jogar alguma coisa no chão, né? De que não se pode parar o carro em uma vaga que é proibida, e aí vai evoluindo de que não se pode roubar, não se pode furtar ninguém, não se pode acabar com a vida alheia. Então, muitas vezes, faltaria esse limite ético, né? E aí faziam parte de um grande programa de políticas públicas para evitar com que essas pessoas viessem a surgir. Demoraria por baixo... Nunca eliminaria, seria uma redução. Demoraria por baixo se, partindo dessa condição que o Leonardo colocou, se colocássemos nas escolas um processo de aprendizado com aplicação de políticas públicas, uns 30 anos para mudar o conceito da sociedade. A Coreia do Sul, ela começou em 50, né? Então, por baixo uns 50 anos para mudar o conceito, né? Já tem resultados significativos na Coreia do Sul. Mas sobre essa história de dizer que os de baixa renda que vão explodir banco, que vão para o crime, é lógico que, por ser maioria, né, tem uma questão proporcional. Mas não com o assaltante de banco existe uma logística que não é para o coitadinho. O coitadinho, assim, talvez ele nem seja recrutado. Normalmente o receptador é um cara que tem uma empresa. Eu já tive em alguns centros formadores de assaltantes de banco no sertão de Pernambuco. Cheguei a aprender 6 de uma vez. Centro formador de assaltantes de banco. Isso que eu fiquei parado aqui pensando. Existe um centro formador? Existe as regiões, né, onde se concentra. Sim, claro. Um dos que eu prendi, que entrei na casa dele, cumpri o mandado de busca na casa dele, ele tinha 2 açougues e um mercadinho em Cabrobó. Todo mundo conhecia ele. O outro era dono da balsa, que fazia travessia lá no São Francisco. Ou seja, levava uma vida normal, uma vida de fachada, na verdade. Um outro tinha uma família que era relacionada com o cartório da cidade. Ou seja, não são tão pobres assim, né? Não. E tem os famosos irmãos Aracuã, salvo engano, que é uma família toda dedicada a isso. E com o número de equipamentos que se utiliza, é preciso ter um grau de conhecimento. Você comprar fuzil, explosivos. Explosivos. Nós estamos tratando de organizações criminosas. Não é esse recrutamento do assaltante de celular no bairro. Com certeza. Que atua no bairro, porque até para a locomoção para o centro da cidade ou para uma outra região mais distante já fica mais complicado. Então, não se trata disso. Tá? O crime organizado do assalto a banco, a cargas e tal, envolve uma coisa muito mais complexa, é uma rede mesmo. Que você tem a rede operacional, o centro de formação de mão de obra, a execução e a logística da distribuição. Então, isso não é uma coisa assim tão fácil de montar. Ela pode ser desmontada e até como
no Rio de Janeiro, para você, a Rede Globo filma lá e as outras TVs filmam o furto do caminhão, o roubo do caminhão, o assalto lá, aquela depenagem da carga, Sim. as pessoas lá, mas não são pessoas comuns que estão ali, não, ali já são as formiguinhas daquela organização criminosa que está operacionalizando tanto o telefone quanto a televisão, dependendo do valor da carga. Então você tem uma logística ali que já tem os compradores, você vê que tudo está interligado, né? Sim, com certeza. Na favela, nas comunidades Sim. do Rio de Janeiro, tudo bem orquestrado. Você leva o caminhão, já tem toda a estrutura de distribuição. Leva para um local relativamente isolado, mas amplo, para que você leva a carreta e com as caminhonetes saindo. Isso. E as mulheres participando disso. O Flávio, inclusive, no nosso grupo até levantou esse tema, que eu acho também muito importante a gente colocar aqui. Mulheres e gestantes, há histórico, inclusive, de gestantes participando também dessas organizações. E na linha de combate, na linha de frente. É uma coisa que chega a surpreender também, né? Participou de um assalto, uma grávida de 5 meses. E aí você, hoje, é feminicídio, cada vez mais as mulheres sendo vitimadas, mas as mulheres também estão cada vez mais no crime e assumindo o papel de protagonista, né? Verdade. No assalto, até mesmo já também a bancos com explosivos, em sequestro, mais das vezes você encontra... Você tem participação de mulheres. Participação de mulher. História de mulheres que dominam o tráfico, né? As mulheres têm protagonismo no tráfico, até pela relação que tem com esses donos de normalmente comunidades. A participação da mulher, acerca de tráfico, ela vem muito uma participação acessória, né? Existe alguém que seria o chefe e a mulher, às vezes, por ser mulher, por ser convencido, por várias questões de amor, etc., né? Ela acaba, então, cedendo, né? Por encontrar naquela pessoa um amparo que ela nunca teve. Isso é uma participação acessória. Acerca do feminicídio, ele não significa a prática de furto ou roubo, mas sim a mortificação da mulher por questões de gênero, né? Hoje em dia, essa questão das minorias, né? Só um adendo só rapidinho ao tema, ela é algo muito complexo e a legislação tem feito essa proteção acerca de minorias, acerca de violência que é baseada no gênero. A Lei Maria da Penha é um exemplo de uma lei em que veio proteger a mulher que sofre violência doméstica, cuja violência é baseada no gênero. Não significa que toda agressão à mulher vai dar ensejo à Lei Maria da Penha, mas somente aquela que é baseada no gênero. O feminicídio, ele é uma consequência da própria Lei Maria da Penha. Ontem eu acompanhei uma palestra da advogada Carla Lins, de uma palestra brilhante, e ela deixou bem claro acerca dessa evolução dos direitos que vêm sendo aplicados às mulheres, né? Antigamente não havia praticamente nenhuma mulher em cenário político, hoje em dia existem mulheres que se destacam de alguma forma, né? Mas infelizmente algumas enveredam para um outro caminho, né? Que não seria o recomendado. Mas sempre a sua participação é uma participação acessória, uma participação principal em uma comparação com o traficante efetivo com ela. Mas isso é uma progressão, né, Leonardo? Por que ela tem acessória e tende, às vezes, ao protagonismo? É preso o marido chefe do tráfico. Ela vai ter que assumir. Ela pega essa função. E há bem pouco tempo a gente observou isso no noticiário nacional. Com a prisão do Né, o Rogério 157 assume a Rocinha, através de outra facção, e a primeira vítima que já estaria escolhida seria a mulher do Né. Em razão dela ter assumido essa gerência que não foi tão efetiva. Eu tenho a matéria aqui da GazetaWeb.com. Vamos colocar aí, Marcos, essa matéria aqui da Gazeta Web que detalha a situação dos criminosos que explodiram o cofre do banco e levam pânico à população de Teotônio Vilela. Está aqui na Gazeta Web. Vamos colocar aí no vídeo aí para que os nossos telespectadores possam acompanhar. Bandidos efetuaram diversos disparos de arma de grosso calibre na porta de agência do Banco do Brasil durante a madrugada. A matéria aqui é assinada pelo Eduardo Almeida, do portal Gazeta Web. A agência do Banco do Brasil da cidade de Teotônio Vilela foi alvo de criminosos. Aí aparece a publicidade aqui grátis da prefeitura, né? Além da forte explosão, deixa eu trazer aqui, fechar aqui esse material para que a gente possa ter essa ideia aí de compreensão. Vamos lá. Além da forte explosão, os criminosos efetuaram diversos disparos de arma de grosso calibre, né, na frente da agência, deixando a população em pânico.
Logo após a ação, eles fugiram sem ser identificados. A PM informou que tem informações sobre os valores, não tem informações sobre os valores levados na ação. A seção de roubo a banco da Polícia Civil foi acionada e deve solicitar imagens de circuito interno de monitoramento para tentar identificar os suspeitos. E tem alguns vídeos aqui no portal Gazeta Web que mostram, né, o estrago que ficou e o que foi subtraído, né, pelo menos parte daquilo que existia na agência bancária, que já não existe mais. Vulnerabilidade dos policiais. O Flávio, ele conhece também muito bem esse cenário. Isso acaba sendo um atrativo. O Leonardo chegou a dar uma pincelada no depoimento dele, que não resolveria, mas um número maior de policiais nessas cidades. Eu lembro muito aqui no Litoral Norte, que no início da manhã, 2, 3 da madrugada, começou a circular áudio no WhatsApp com um agente da segurança pública, urso, eles estão atirando, me parece que foi numa agência dos Correios, vizinho a uma delegacia, e tinha poucos policiais naquela oportunidade. Isso acaba sendo também, no seu entendimento, no entendimento do Magela, do Leonardo, um atrativo para que os bandidos possam agir nessas cidades do interior? Eu já participei de algumas reuniões com segmentos da segurança pública e com dirigentes da FEBRABAN, né? A disponibilidade e a disposição desses caixas eletrônicos em algumas cidades do interior é um convite ao assalto. Então, os bancos, esses prejuízos todos, eles diluem com a gente que é usuário. E quando ele não consegue mais viabilizar, exemplo do Banco do Brasil, que quando as explosões são sucessivas, ele resolve retirar a agência do município, né? Prejudica a população inteira. A economia do município acaba, porque você tem que você transfere todo mundo para receber em outro local e quando recebe já faz as compras ali, toda a movimentação é onde tem o banco e volta para o local de origem, onde não há mais a circulação de dinheiro. Então, os bancos, eles não têm prejuízo com isso, né? Ele vai dividir esse prejuízo com os usuários. Então, crimes contra o patrimônio, como o Magela até bem frisou, crimes contra o patrimônio primeiramente, inicialmente, deve ser uma coisa de quem tem o patrimônio, proteger o patrimônio. A polícia tem que proteger os crimes contra a vida, prevenir os crimes contra a vida. E a FEBRABAN e o banco sabem que tem uma lei que regula o funcionamento dos bancos. Se essa lei fosse de fato observada, que para a existência de um banco, o funcionamento de uma agência bancária, fosse cumprido os requisitos de segurança dessa lei, poucas funcionariam. E bem assim são esses caixas eletrônicos. Se você tem um objeto de desejo do crime organizado disposto na sua cidade, sim. Você tem que ter uma estrutura de segurança para o funcionamento daquilo. Porque daqui a uns dias, e já ocorre, que você vai ter uma explosão, o cálculo do explosivo mal calculado, mal feito pelo assaltante, e aquilo ali pode causar uma grande tragédia. Já teve explosões perto de postos de combustíveis. Então, tudo isso precisa ser analisado no momento da instalação de um terminal de atendimento automático desse. Mas isso não é verificado. Uma situação... E isso é muito bem aproveitado pelo crime organizado. Uma situação muito bem observada também pelo Flávio. Desculpa, só para complementar. Claro. Aí você vai para um município desse pequeno em que tem 2 policiais ou 3 na delegacia, 2 ou 3 no GPM, está fracionado, os bandidos chegam em grande número, já tornam refém essas unidades policiais e aí... Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo agora. Depois do intervalo, um pequeno intervalo mesmo, tá certo, José Rodrigues, nosso Max também aí. Vamos para um pequeno intervalo. Na volta nós vamos tratar do segundo tema do programa de hoje, que é prisão preventiva. No atual cenário que se aplica às leis, fere ou não a Constituição Federal hoje no país, a maneira como está sendo feito. O Leonardo daqui a pouco vai opinar a respeito desse assunto, até porque esse tema foi uma sugestão também do Leonardo, e acho que também a participação do Magela e do Flávio Saraiva vai ser muito importante também a respeito desse sentido, porque tem uma matéria que já circula aqui, onde coloca que 90% dos casos de flagrantes terminam sem ser julgados e o cidadão lá que foi flagrado cometendo o crime tendo que cumprir já uma certa parcela desta pena. Então nós vamos trazer daqui a pouco, logo depois do intervalo, esse segundo tema aqui no programa de hoje. Voltamos já.
é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida happy é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida happy é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida happy é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida happy, faça a Happy Vida. A Happy Vida faz bem para você. Na Levada, a rua Cleto Marques Lu está sendo recuperada e a prefeitura ainda está pavimentando mais 5 ruas da Vila Brejal que foram afetadas pelas chuvas do ano passado. As vias também ganharam iluminação em LED. No Tabuleiro do Martins, 10 ruas estão sendo recuperadas pela prefeitura. As vias serão pavimentadas para atender a uma reivindicação antiga dos moradores. A prefeitura de Maceió quer revitalizar a orla da Lagoa Mundaú. Os ministros das cidades e dos transportes foram até o local conhecer o projeto que vai construir cerca de 1.800 moradias e relocar o traçado da Avenida Senador Rui Palmeira para acabar com as favelas e dar dignidade e cidadania para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Estamos de volta com o programa Segurança em Foco pela sua TV Mar Canal 25. A matéria já está aqui para o segundo tema do programa. Prisão preventiva de 90% das prisões em flagrante, a conta atinge áreas de escândalo. O site justificando.cartacapital.com.br é que traz essa matéria. Vou colocar aí rapidinho que tem alguns elementos que me interessaram nesse material. Significa dizer, no segundo parágrafo, de que cada 100 pessoas detidas em flagrante, 90 vão permanecer presas. Não sei quantos seres humanos foram levados aos juízes do Departamento de Inquéritos Policiais do Tribunal de Justiça de São Paulo. O que ressalta é que o sistema prisional funciona como uma verdadeira teia de aranha. Quem nele cair, dificilmente sairá. Leonardo Moraes, esse cenário é um cenário que você se depara também aqui em Alagoas, nessas suas andanças também, como um operador do direito? Felizmente aqui em Alagoas não é assim, né? Essa realidade de 90% ele aconteceu por base do Fórum da Capital de São Paulo. Certo. Né? Alguns juízes, né, e lá são citados, né, eles, na maioria dos crimes em que o plantão cai para eles, a quantidade de pessoas que são colocadas em liberdade corresponde a 10% dos que são pegos em flagrante. 90% permanecem presos. Isso é uma inversão absurda. Por quê? Porque a própria legislação foi modificada dizendo que a prisão ele tem que ser medida excepcional, excepcional e excepcionalíssima. Ou seja, a última medida que pode ser aplicada a qualquer pessoa que venha a ser presa deve ser a manutenção da prisão através da prisão preventiva. Em 2015, foram implementadas as audiências de custódia no Brasil. E o seu objetivo é não só a redução do número de pessoas que ficam presas, mas você possibilitar que o juiz ele tenha um contato diretamente com alguém que foi preso, que é alguém que possui cheiro, que possui vida, né, que possui uma forma física, não só aquela letra fria do papel, para que ele pudesse conversar com o juiz pessoalmente e pudesse justificar o que aconteceu, né, claro que sem aprofundar, né, mas justificar a necessidade de uma prisão preventiva. Então o juiz ele teria uma maior condição de analisar se a prisão preventiva era ou não necessária. E com a audiência de custódia, os índices de pessoas que ficam presas logo após serem pegas em flagrante é bem menor. E, incrivelmente, para alguns juízes, e aí como é feito na matéria, uma juíza chamada Patrícia, né, de São Paulo, que é conhecida como juíza linha dura, ela determina que as pessoas que são presas em flagrante, 90% permanecem presas.
e daqueles 10% que conseguiram a liberdade, 50% delas tiveram que, para sair, serão obrigadas a pagar uma fiança de mais de R$4.000. Uma grande parte das pessoas que cometem crimes não tem sequer condição de fazer nada. Uma pessoa que ficou presa, aí deu nome, que seu nome era Patrícia, e ficou conhecida como Patrícia Shampoo. Por que shampoo? Porque ela determinou, na sua vara de origem, deixou a mulher por furtar ou por tentar furtar um shampoo 6 meses presa. Ela respondeu hoje a 3 processos administrativos disciplinares, inclusive uma fase final, que pode levar até a sua aposentação. Então, se percebe que existe uma certa mentalidade, né? Não para todos, logicamente, mas para alguns juízes, acerca da necessidade de se manter a prisão preventiva. E, infelizmente, alguns, claro que não são todos, né? De uma pequena parte, usando a juíza como exemplo, ela se encaixa como instrumento de segurança pública. Juiz não é instrumento de segurança pública. Quem combate o crime é a polícia. Há uma dúvida até para saber se o Ministério Público poderia combater o crime, já que ele é o fiscal da lei. Então, se percebe que esse número ele vai à margem da própria legislação, ele traz uma concepção diferente acerca daquilo que significa um Estado Democrático de Direito, transformando, infelizmente, neste caso específico, a prisão como regra. E fere a Constituição? Fere de morte. O fundamento para que você mantenha alguém preso preventivamente não é porque o fato é grave, não é porque o fato chocou a sociedade. O STF já deu a decisão para dizer que a gravidade do fato não é motivo para se levar alguém à prisão preventiva. Só poderá haver prisão preventiva quando há uma ameaça à testemunha, ameaça à destruição das provas, um risco de fuga, sim, aí justifica a prisão preventiva, né? Mas, infelizmente, esse caso, de forma objetiva, falando, 90% de prisões é alguma coisa que é absurda. Quando você lê a matéria toda, você vê que isso é uma irresponsabilidade de quem fez isso, né? A prisão preventiva, 90% das prisões flagrantes acabam em preventiva. Luiz Silveira, né? A foto foi, né? A foto. Essa matéria de um advogado, né? Roberto Tardelli. Roberto Tardelli, exatamente. Advogado e procurador de justiça. Ex-membro do Ministério Público, é promotor aposentado. Procurador de justiça. E agora está advogado. Bom, então, a foto do Luiz Silveira porque mostra que é a opinião de alguém que fez parte do Ministério Público por mais de 30 anos, 31 anos. Exato. Mas se vocês lerem todo o texto, você vê que tem um componente ideológico muito grande e isso é uma grande inverdade. A média nacional é 56%. Essa taxa que ele colocou é especificamente ao TJ de São Paulo. Sim, mas você veja, prisão preventiva 90% isso sugere como se fosse no país todo. Não é, isso é uma mentira. Então, isso é tão errado que a juíza, como você mesmo falou, está respondendo processo administrativo, né, em razão dessa atitude dela. Então, são essas coisas que não é 90%. E aqui tem um componente muito ideológico e que prova a irresponsabilidade desse cidadão em dizer isso, de trazer uma conclusão dessa. A média em Alagoas, como você disse, não é assim. A média nacional também não é assim. Então, esses 90% trata-se de 100% de mentira. Eu quero o seguinte, claro que essa questão do componente ideológico é possível. Está aqui, está no texto, o componente ideológico dele. Até porque é difícil você, às vezes, afastar alguma ideologia. Eu analisei o texto sob o prisma estritamente constitucional. Eu não consigo argumentar nada na minha vida que envolva a segurança ou direito sem pensar na Constituição Federal. E a Constituição, ela deixou bem claro que a prisão seria uma exceção. A prisão seria uma exceção. A regra, então, vem a ser a liberdade. O caso, ele traz como exemplo a questão desse nome, que é o shampoo, sim, de uma pessoa que ficou presa, né, por longos meses, porque havia tentado subtrair um shampoo, bem sim, como trouxe uma realidade que afeta e foi dado como exemplo a capital paulista, né, de certo, que 90% das pessoas ficam presas quando caem nas mãos de alguns de juízes que teriam uma mentalidade inquisitiva. Claro que é uma realidade nacional, não é aqui em Alagoas, felizmente, é muito longe de ser aqui em Alagoas,
né? Mas é algo que deve ser chamado a atenção. Então, o que porque você o Poder defende... Judiciário, o Poder Judiciário é único, né? Então, as críticas devem ser feitas ao modo geral. Então, se eu compreendi bem, Leonardo, o que você defende é que os juízes eles precisam tomar a decisão em cima do que está estabelecido na lei. Na lei. Apenas na lei. Isso. E não pela gravidade do crime. O Isso. caso do ejaculador de pescoço, por exemplo, que a sociedade inteira esperava uma punição, por exemplo, né, para ele e acabou sendo libertado também, foi um desses temas. Magela, por favor, o Flávio também. Eu acho que essa discussão é uma discussão interessante. Porque mesmo que seja, e deve ser, o texto se reporta a cidade de São Paulo, ou uma vara, ou uma área lá da cidade de São Paulo. Só que São Paulo, nós estamos tratando da cidade que tem algo como 12 milhões de habitantes. Sim, uma das maiores do mundo. Então, eu imagino que só nessa área dessa juíza deve ser numericamente muito maior do que o estado de Alagoas. Com certeza. Então, esse tipo de conduta, que é uma conduta de justiçamento, isso não faz justiça, isso não é o papel de um juiz mesmo para cumprir a Constituição, cumprir a legislação em vigor, cria essa deformação. Se joga lá no presídio, aí os 90%, os 10%, boa parte vão para o presídio também, porque não tem como pagar R$4.000 de fiança. Então, é uma condenação indireta, né? Você elevou o índice não só de 90%, como ultrapassou 90% por esses dois mecanismos. Mantém a pessoa presa com outro argumento. Com outro argumento. Então, não, você não pode, você está livre agora, desde que você pague a fiança. Mas não tem dinheiro para pagar a fiança, então vai continuar preso. Então, quando você conseguiu dinheiro, a família conseguiu dinheiro, você vai ser liberado. Então, esse mecanismo que vai minando a base da segurança pública. Você vai jogando no presídio gente que não necessariamente deveria estar, pelo menos naquele momento, no presídio, ele vai, e dentro dos presídios, que o Estado já não e nós estamos cansados de falar isso, que o Estado não controla, lá tem um Estado paralelo, que é o PCC. O Estado de São Paulo, lá tem uma organização que controla todos os presídios. A segurança pública sabe, todo mundo sabe, o governador sabe, que quem comanda lá é o PCC. Então, se você coloca gente que não tem porquê, nesse primeiro momento, ir para o presídio, você está jogando carne por leões. A tradução popular é essa. Agora, você está no sentimento na sociedade, que é um sentimento de você tem que prender todo mundo, de encarceramento, de fazer justiça a qualquer coisa, de linchamento, de tudo. Linchamento moral, pessoal, tudo. Vale tudo. Você nós estamos vendo uma fase da nossa vida onde você está vendo todo tipo de aberrações e com justificativas, ou religiosa, ou ideológica, ou política, ou eleitoral, ou porque o cara está achando que está cumprindo o papel dele de cidadão e fazendo justiça, ele tem que trancafiar todo mundo, então você vai. Então nós estamos vivendo essa realidade. E quem discute publicamente que nós temos que cumprir a Constituição. A Constituição diz isso. Ah, mas esse cara fez determinado crime, esse cara estuprou, esse cara vai... Sim, vai pagar pelo crime dele dentro dos marcos legais. E é interessante essa questão da legislação. Quem estipula, Leonardo, antes de você concluir seu raciocínio, o juiz ele tira como parâmetro em quê? O Leonardo e o Flávio, por conhecer um pouco mais do direito, ele avalia a classe social, porque de repente quando se fala em uma fiança que o cara não pode pagar, me parece que o processo fica, e aí eu coloco aqui uma visão social da coisa, parece que fica meio desproporcional. Não tem uma ideia da classe social, por exemplo, daquele réu, daquele que está sendo lá apontado. O juiz, ele avalia isso no entendimento de vocês? A classe social dele é baixa, então vou colocar aqui o valor de uma fiança no valor X, ou está tudo estabelecido também na lei, esses valores de fiança? A própria legislação determina que o juiz, quando vai arbitrar a fiança, ele tem que observar o fato, né? Como aconteceu, as circunstâncias que permearam o fato e a condição econômica da pessoa. Né? Se o Ronaldinho Gaúcho tivesse alguma prisão em flagrante contra ele e fosse ficção a fiança, seria um valor muito maior do que o rapaz que furtou o celular. Então, a condição econômica é importante. Quando você percebe que a pessoa é presa, por exemplo, por um crime de roubo, né? Um fato mais grave, um furto qualificado,
e ela foi levar uma corrente que valia R$300, como é que você vai fixar uma fiança de R$4.000? Então, essas circunstâncias elas podem ser analisadas através da própria audiência de custódia. Quando se pergunta, qual é a renda que o senhor tem? Estou desempregado. Não, trabalho em tal empresa. O senhor ganha quanto? Não, ganho com o meu salário mínimo. Entendo. Então, vai começando a fazer perguntas aí para que na hora que ela cita a necessidade de fixar uma cautelar, que seria a fiança, Sim. ele tem como avaliar até quanto ele pode quantificar de acordo com a condição financeira da pessoa. O problema, Derlan, é que o Brasil ele tem um chamado sistema acusatório, né? Ele prima pela repartição de funções. Há um órgão que investiga, que é a polícia, o órgão que acusa, que é o Ministério Público, e hoje, segundo o Supremo Tribunal Federal, também pode investigar, e outro que julga, que seria o Poder Judiciário. E o acusado que vai realizar sua defesa sozinho e através do seu advogado, que é a defesa técnica e autodefesa. Hoje, muitas vezes, se percebe que alguns órgãos querem invadir a atribuição de um outro órgão. E isso acontece quando alguns pensam que o judiciário é um instrumento de segurança pública. E você consegue analisar esse conteúdo quando você observa o teor da decisão, em que você discute se alguém deve ou não deve ficar em liberdade, se merece ou não merece ter a liberdade provisória, ou ser preso preventivamente, você discuta a necessidade da prisão. Mas você percebe que, pelo conteúdo, é basicamente uma condenação antecipada. Então, a criminologia ela estuda muito isso, acerca da invasão da atribuição de um órgão para outro órgão. Sim. Aí vem a questão do juiz Dredd, né, que é uma tese criminológica em relação a isso, né, a questão do sistema ou da justiça policial, em que ele se coloca o judiciário como órgão de segurança pública. E justiça não é órgão de segurança pública. O país tem desenvolvido nisso. É porque a gente quer uma evolução de uma coisa que chegou... A audiência de custódia é uma grande evolução para isso. Há quanto tempo a audiência de custódia, Flávio? Aqui estão uns 4 anos? Não, o que o Brasil implementou desde... Não, aqui em Alagoas. Não, em Alagoas. Aqui uns 2 anos, não tem? Tem 2 anos. 2 anos. 2 anos e meio. 3 anos. É a evolução. Começou em São Paulo, não é? São Paulo. Foi em São Paulo. Foi o primeiro estado. Foi o primeiro estado. São Paulo já tem mediação. Tem umas coisas evoluindo. Agora, assim, o juiz não tem, no conceito, não tem, como é que se diz? Imparcialidade. Sim, a imparcialidade é próprio dele, mas você disse que assim, o juiz não pode se preocupar, como se fosse, não tem preocupação com a segurança pública. Tem que ter, não pode. Ele não pode. O que é que ele faz? O que é que o juiz... Ele faz justiça. O juiz aplica a lei. Faz justiça e qual o reflexo dos atos dele? Então pronto, então vamos acabar com o judiciário. Não é isso, se alguém for preso em flagrante, coloca o delegado de polícia para investigar e depois julgar o fato. Não é simplista assim, doutor Leonardo. E o senhor sabe que não é. Olha, isso é possível. Se eu sou o juiz, eu observo um caso concreto. Eu sei que o cara é o criminoso. Eu sei que foi ele. Mas o processo não tem prova. O que é que eu faço enquanto juiz? Não. Eu vou colocar no papel a minha vontade particular ou a vontade da lei? Então, se eu sou juiz, eu coloco a vontade da lei. Se eu não tenho condições de separar a minha vontade particular com a vontade do Estado, eu não posso para ser juiz. O juiz é a única esperança que tem alguém que é acusado. É até a sociedade. Eu não falo em crítica a juiz A ou B, não coloco o nome. Não, entendo. É o processo. Não coloco isso. Mas é interessante que o juiz tem que aplicar a lei. Eu até perguntei aos colegas, agora na OAB, na terça-feira, que eu perguntei o seguinte, quando você, Miderlan, Magelo, doutor Flávio, sim, vocês querem ingressar com ação judicial, você quer que o juiz coloque na decisão a vontade da lei ou a vontade particular dele? Esse é o questionamento. Então, ele aplica a vontade da lei, por mais que minimamente ele saiba que o rapaz cometeu um crime. Eu digo, essa separação não pode ser feita. A vontade do José como cidadão e a vontade do José enquanto juiz. Acho que Flávio, um abraço para você, Flávio, um abraço, Magela, Leonardo. Vou ficando por aqui com mais um programa Segurança em Foco. Sexta-feira nós vamos ter aqui outros assuntos para discutir no programa com os nossos analistas. Cada um colocou a sua opinião a respeito dos 2 temas no programa de hoje e eu te convido para acompanhar a reprise do programa durante toda a semana. Você vai acompanhar a reprise do Segurança em Foco pela sua TV Mar Canal 25. Não só pela TV Mar como assinante NET no Canal 25, mas também pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar. Um ótimo final de semana para os senhores, ótimo final de semana para você de casa e até o próximo programa.